Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos e nós temos uma notícia aqui da Folha de São Paulo muito interessante para analisar, que foi o que aconteceu na noite de ontem com toda a questão do travamento dos trabalhos da casa. Quando eu falo trabalhos da casa, é para usar uma palavra que eles usam, sabe? Mas eu tenho certeza que vocês têm a mesma percepção que eu, que na verdade os trabalhos desse pessoal, né, são muito... Eles trabalham muito por eles, né? Pouco por nós, que deveria ser o que deveria acontecer na realidade, né? Mas a notícia é a seguinte: motim bolsonarista inviabiliza a Câmara por 30 horas. E Mota só consegue abrir sessão após Lira intervir. Eu acho que tem uma conotação já negativa, a gente já vê o viés da matéria logo no começo, quando eles usam a palavra motim, que na minha visão, e eu acho que na visão da maioria das pessoas, tem uma conotação negativa, uma coisa de desordem, de desobediência, como se fosse quase que uma questão de... uma questão de golpe, sabe? Mas vamos começar aqui a matéria. O deputado Hugo Mota só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara na noite da quarta-feira após longa negociação com a oposição, mediada por seu antecessor Arthur Lira. O motim bolsonarista, em reação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, inviabilizou o funcionamento do plenário da casa por 30 horas. É aquela coisa, mas quem disse que a população não está de acordo com essa inviabilização dos trabalhos da casa? Quem disse que a população, na verdade, não quer é que se resolva todo esse imbróglio envolvendo a STF, envolvendo o governo atual, a questão das taxações do Trump e tudo mais. O trabalho desse pessoal é um trabalho que eles fazem muito por eles, muito pouco pela população. Essa é a questão toda do Estado intervindo na sociedade e atrapalhando o funcionamento normal da sociedade, especialmente aqui no Brasil, onde é que você tem um Estado gigante, uma taxa, uma carga tributária gigante também, e você paga esse monte de imposto e você não consegue trabalhar direito. Mas vamos voltar aqui à matéria. No movimento, parlamentares de oposição ocuparam as mesas do plenário da Câmara e do Senado, impedindo a realização de sessões. Em esquema de revezamento, eles passaram a madrugada no local, que foi isolado pela Polícia Legislativa com permissão de entrada apenas de parlamentares. Com o motim, os bolsonaristas buscam pressionar a cúpula do Congresso a pautar a anistia do ex-presidente e aos participantes do 8 de janeiro, além do impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão e amarras à atuação da Corte, principalmente em relação à investigação e processo contra parlamentares. Então vocês veem que é o seguinte: por que eles estão se negando a pautar esse tipo de coisa? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já falou que pode ter, eles estão reunindo assinaturas lá, né, para tentar pautar a questão do impeachment, e ele já falou que pode ter até 80 assinaturas. Deputados, se não me engano, são 81. Ele falou assim, ó, mesmo que tiver 80 assinaturas, eu não vou colocar isso aqui em votação, porque isso é um precedente meu e eu não vou fazer. A forma como eu entendo, como eu percebo esse tipo de colocação dele é, olha, eu tenho meu esquema aqui que já está organizado com meus amigos e vocês podem, mesmo que a população do Brasil inteira e ainda os 80 senadores que a representam estejam fazendo abaixo-assinado para tentar colocar em votação isso aí, não interessa, porque sou eu que mando. Agora, será que ele vai aguentar a pressão que está sendo colocada? Porque, segundo eu vi na noite de ontem, já tinham conseguido 40 assinaturas. Ou seja, estava faltando apenas uma assinatura para que eles pudessem colocar em votação. Porém, para que se coloque em votação, precisa da anuência do Alcolumbre. Vamos lá. Apoiado por líderes de 17 partidos, incluindo governistas, o presidente da Câmara anunciou que abriria a sessão no plenário da Casa às 20h30 dessa quarta, o que só ocorreu após as 22h, depois da intervenção de Lira. O entendimento era de que Mota deveria sentar em sua cadeira e que qualquer negociação com os bolsonaristas não poderia ocorrer sob a chantagem
da ocupação do plenário. Lembrando, gente, que na eleição do Mota, quando ele foi ser eleito, teve a votação, ele já tinha prometido que colocaria a questão da anistia para votação. Porém, ele não fez isso devido ao quê? Ele sofreu uma chantagem do STF, que com os eventos lá, com questão do pai dele, falaram que ia prender o pai dele, ameaçaram, né? Não é que falaram que ia prender o pai dele. Eles começaram a investigar o pai dele lá no Nordeste e ele, com medo disso aí, deu para trás na questão da anistia que ele tinha prometido que iria fazer. Então, você gera uma dúvida. Como é que você negocia com ele, sendo que ele já deu para trás uma vez? É óbvio que é compreensível a situação de por que ele deu para trás, ok. Porém, não muda o fato de que ele deu para trás, sim. E uma outra coisa que eles estão tentando negociar lá é tirar o foro privilegiado dos deputados. Eles querem que os deputados sejam julgados na primeira instância, para que pare de ter essa possibilidade de chantagem do STF. Isso pode ser uma coisa muito boa, porque pode destravar a questão lá do Senado, que o Senado fica com medo de botar em votação o impeachment, porque como eles têm muito rabo preso, o que acontece? Eles ficam com medo, né? Tudo bem que eles têm rabo preso também com razão, porque devido a questões de corrupção, ok. Mas é uma coisa assim que é quase como se você tivesse que fazer aquela situação de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? É muito louco isso, cara. Como que você pensa numa questão dessa que, por exemplo, no primeiro momento eles queriam ser julgados só pelo STF para ter uma vantagem, né, para ter um lugar especial, para escapar de muitas dessas questões da corrupção. Porém, com a informação sendo disseminada agora entre a população de uma forma tão ampla, o que está acontecendo é que eles estão pedindo para sair fora, porque eles estão sendo obrigados a votar as coisas que a população quer. Vamos voltar para a matéria. Para retomar o controle, Mota chegou a ameaçar os bolsonaristas com suspensão do mandato por 6 meses. Um comunicado da Câmara, divulgado pouco antes da sessão, estabelecia que os deputados que tentassem impedir as atividades estariam sujeitos a essa punição. Ao final, adotou um tom conciliador, no sentido de fortalecer o parlamento e a capacidade de dialogar. Vamos ver aqui o que ele falou. Quando conseguiu abrir a sessão, entre gritos de anistia já e sem anistia, eu imagino quantas pessoas deveriam estar gritando sem anistia, né? Talvez deveria ter um ou dois, né? Mota discursou por cerca de 10 minutos e em seguida encerrou a sessão. Ou seja, foi só mesmo pela formalidade de falar assim, ó, vou abrir a sessão aqui para ver que foi reestabelecida a ordem e agora vamos fechar a sessão. Aí ele pegou e falou: nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição. É comum? Não. Estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia. Cara, quem vê esse tipo de afirmação tende a pensar que realmente é uma pessoa altamente democrata que está falando, né? E talvez essa não seja a percepção que a população tem. Olha que outras afirmativas que entram nessa mesma categoria que eu falei aqui agora. O país tem que estar sempre em primeiro lugar. Projetos individuais não podem estar à frente do povo. Olha isso, cara. A percepção de realidade que a população tem e que os parlamentares têm realmente é muito diferente uma da outra. Porque a percepção que a gente tem desse pessoal é de uma descredibilidade gigantesca. Eles não têm credibilidade com a gente, com a população em geral. Eles não têm, você não valoriza. Se você fizer uma pesquisa sobre a confiabilidade que o Congresso tem, que os parlamentares têm, vai dar lá embaixo. E, no entanto, olha como que é o discurso que eles colocam pra gente. Mota evitou tomar lados na disputa, mas foi aplaudido pelos governistas, e mais aplaudido pelos governistas do que pela oposição. Não estou aqui para agradar nenhum dos polos, para ser conivente com nenhuma das agendas. Então a notícia é essa. Lá no Senado, o Alcolumbre falou aquilo que eu
que eu já comentei com vocês, né? Olha só o que ele falou. Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à presidência do Senado. O parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento. Seguiremos votando matérias de interesse da população. Olha isso, cara. Como o projeto que assegura isenção do imposto de renda para milhões de brasileiros que recebem até 2 salários mínimos. É lógico que essa coisa que ele pensou aí realmente é de interesse. Todo mundo quer que tenha menos imposto, ok. Mas 1% das coisas ou menos do interesse e 99% não tem interesse nenhum. Outra fala dele. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza. Firmeza é o que o STF está tendo para, na realidade, pautar todas as coisas do Brasil e passar por cima do Congresso totalmente. Então essa foi a notícia. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Um abraço para vocês. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está só começando agora, então essas primeiras inscrições são muito importantes. E até o próximo vídeo.